O tempo da reforma são os 6 primeiros meses. Tempo precioso que o Fernando Henrique teve na mão, porque o real explicava tudo e não propôs nada. Porque não tinha compreensão estratégica do Brasil e traz a reeleição como preocupação central. Recupere se eu estou falando algum exagero. A única reforma que o Fernando Henrique propôs no primeiro mágico ano foi destruir a diferença entre empresa nacional de capital nacional e empresa estrangeira de capital estrangeiro, para fins de não permitir discriminação do BNDES. Foi a única proposta. E mais nada, só terminando. E quais são as suas depois, ministro? Então, as reformas eu vou dizer todas. A sua prioridade. Mas primeiro, como é que eu vou combinar com os russos, que é a pergunta mais grave, para a gente sair dessa rendição ao imobilismo politiqueiro que só dá crise. Então, propor uma proposta concreta para fazer com que o voto dado a você seja dado às ideias. Portanto, dar um conteúdo plebiscitário ao projeto que você representa. Segundo, propor nos 6 primeiros meses. Terceiro, propor um novo pacto de governadores e prefeitos. Hoje, 23 dos estados brasileiros, dos 27, estão ilíquidos, ali na fímbria do limite ou extrapolando o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. São Paulo, por exemplo, não passou disso e está falando que tem um investimento porque passou quase um ano sem pagar dívida com a liminar. Hoje, o Rio Grande do Sul está pendurado numa liminar. E o governo federal está pagando o juro da dívida do Rio Grande do Sul, da dívida do Rio de Janeiro, da dívida de São Paulo e tal. Pois bem, se eu trouxer esses governadores mediante um Asset Liability Management, né, dos seus passivos, que não vão mudar a contabilidade, são 600 bilhões de reais a dívida dos estados e municípios, já por dentro da dívida de 7 trilhões do Brasil, mas o problema é o prazo e o constrangimento. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou propor, em troca de uma mediação estratégica para viabilizar as reformas explicitadas na campanha e propostas nos 6 primeiros meses, que os governadores venham fazer uma grande mediação junto com os prefeitos, porque isso cria um elemento que me protege do toma lá da cá dos gabinetes corruptos de Brasília. E, por fim, persistindo o impasse, eu quero que a gente tenha coragem de praticar aquilo que as democracias maduras do mundo inteiro fazem. Persistir o impasse, o que é normal em qualquer democracia, é mandar essa reforma a plebiscito popular. Por quê? Porque, repare, se eu proponho que a alíquota do imposto de renda deve ser progressiva mais do que é hoje, quem vai pagar mais é natural, é humano. Eu não tenho prazer nenhum de cobrar imposto, nem faço isso para perseguir ninguém, apenas eu quero dar sustentabilidade estratégica, restaurar a capacidade do país crescer, de recuperar a confiança, enfim, de tudo isso que só se faz com números, arrumando a conta, para valer. Então, todo mundo que olhar para o Brasil, aquele é um país arrumado, que tem um fluxo modesto, mas a dívida está num processo de, ao longo do tempo, manejada. Aí vem AAA, vem classificação de risco, vocês conhecem melhor do que eu, e só vai por aí. Conversa não resolve esse problema. Esses ciclos de mentira e promessa, só dão fuga de capital, e o Brasil hoje é um país bandido na comunidade internacional, por 1000 razões, a questão ambiental, mas a questão financeira também, e a questão do leque de democracia. Portanto, nós não devíamos ter medo. Chamar o povo para votar. Uma reforma da Previdência, sabe quando é que vai passar no Congresso? Nunca. Só o Brasil, estou falando das reformas que eu pretendo fazer juntas todas num pacote só, é uma revisão constitucional. Só o Brasil, eu estudei 63 países com a minha equipe, estão aqui Nelson Marconi e Mauro Benevides Filho, que falam por mim. Tem absoluta qualificação para desdobrar detalhes dessas visões aqui. Eu estou sendo longo porque a resposta é uma pergunta muito inteligente, muito importante e muito central da vida brasileira. Então veja, Previdência, só o Brasil, Argentina e Venezuela insistem no regime de repartição. O regime de repartição tem 2 premissas que sumiram da vida humana e do Brasil de forma trágica: demografia jovem e alta formalidade do mercado de trabalho. Ninguém precisa ser especialista. Onde é o eixo central de financiamento da Previdência? A carteira assinada. É ali que vem o financiamento central. O que ela não consegue pagar, o Tesouro supre, que é o déficit da Previdência. Pois bem, 70 de cada 100 trabalhadores brasileiros estão desempregados ou estão na informalidade. Acabou a Previdência, esse regime não existe. Aí mentiram para vocês que tinha sido feita uma reforma. Em 18 eu estava, presta atenção, eu estou propondo uma reforma da Previdência, ela tem 3 pilares, um regime geral de um salário mínimo para todo mundo, que possa ou não pagar, para consolidar em status constitucional uma renda mínima de cidadania, né, um segundo estágio de repartição submetido a um teto, que eu vou discutir se é 5, 6 ou 7 mil, e uma Previdência só para todo mundo, civil, militar, judiciário, regime geral, operário da construção, comerciário, em que, se você quiser ganhar acima do teto, vai contribuir voluntariamente para um fundo que vai ser a grande ferramenta de elevação do nível de formação bruta de capital do Brasil,
que é criticamente ancorada aí em 14%, 15%, 16%. O Dedes agora deu uma viajada, mais uma viajada na maionese, com todo respeito aos bons amigos que temos aqui, ele e eu, não é? Conheço há 20 anos também, diz que o país tem 20% de formação bruta de capital, nós estamos com 14%. A China tem 44%. E formação bruta de capital, modernamente, são fundos de pensão, não é, André? O maior acervo, por isso eu digo no meu livro, Karl Marx não esperava. Então, os maiores capitalistas do mundo agora viraram os fundos dos trabalhadores, que é uma grande conquista da social-democracia, que é essa convergência entre os valores da equidade, da justiça social e da eficiência econômica que a livre iniciativa, e somente ela, pode nos oferecer.